Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Glória a Jesus. Nós queremos informar aos pais, se tiver alguma criança aqui que queira participar da programação lá no espaço, aqui no espaço de evento aqui da igreja, que está sendo realizada uma programação com as crianças, não é? Se as crianças quiserem ir para lá, fiquem à vontade, tá certo? Meus irmãos, abra sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Louvo a Deus porque tudo quanto aqui já foi tratado, a letra dos hinos, também a palavra oficial nessa noite, nos trazia esta reflexão e que nós vamos estar apenas aqui só confirmando o que já foi dito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 a seguir, diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. E de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E você diz amém. Meus irmãos, o texto que lemos é uma concordância do texto que o pastor Cardoso leu. A letra do hino que o irmão Isaac cantou, é Deus só mostrando para nós a preocupação que Ele tem para com as nossas vidas. Eu fico imaginando, irmãos, o que seria de nós se nós não tivéssemos essa certeza de que um dia nós vamos para os céus. Qual o sentido seria para nós? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala a respeito do sono. Não é o sono natural aqui. Não é o sono reparador para você descansar, recompor as suas energias. É que você precisa vigiar. Você precisa estar atentos ou atento, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que Cristo irá voltar. Aqui foi interessante a observação que Isaac contou a semana passada, não é? As redes sociais durante algumas horas. Meu Deus, as pessoas parecem que ficam desesperadas, faltou alguma coisa, levaram alguma coisa deles. O povo perde a noção do tempo. Porque as pessoas estão muito dependentes
das redes sociais. Antigamente, quando não se tinha, a gente exercitava mais a nossa mente. Lembra disso? Que todo mundo sabia o telefone de cor, na memória aqui. E eu conversando com um amigo, disse, não, pastor, mas é porque naquela época eram poucos os números de telefone que a gente gravava. Hoje, todo mundo tem um telefone. Só que a nossa mente, ela não sendo mais exercitada, ela acaba se acomodando. Porque a mente do homem, irmãos, ela tem capacidade para armazenar. O problema é que nós já não estamos mais querendo colocar ela para funcionar. Então, é aquela situação, na velocidade do tempo, hoje, nós estamos dependentes, literalmente, da tecnologia. Eu espero que você tenha em mente o telefone da sua esposa ou do esposo. Pelo menos isso. Porque se ela perguntar se você sabe o número da decoy e você não souber, você vai ver o que é que vai dar para você. Só que existe pai ou mãe que sabe de cor dos filhos, mas não sabe do marido ou da esposa. Mas antigamente, a gente tinha o número de todo mundo na mente. Era assim ou não era? Só que as coisas vão evoluindo, a ciência vai desenvolvendo, a tecnologia também. E a preocupação de Paulo aqui diz, vocês vigiem. Não durma no ponto, não. Não fique desatento. Não fique dependendo tão somente das coisas terrenas. Mas lembre, guarde na mente e não esqueça, Jesus Cristo vai voltar. E um certo dia, Jesus falando, ensinando, ele diz assim, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque são tantas as coisas que estão acontecendo e que as pessoas talvez se envolvam tanto com as coisas terrenas que vão passar desapercebido da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus, e Jesus volta, e quando ele se despertar, já vai ser com a notícia que os crentes foram arrebatados. Mas, nessa noite, nós vamos ter a oportunidade de meditar por alguns minutos a respeito do versículo de número 6 e o versículo 9 do texto que lemos. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam que o texto está claramente aqui, fácil de ser compreendido. Porque quando nós estamos atentos, quando nós estamos ligados, quando nós estamos conectados com Deus, nós não vamos, irmãos, ser pegos de surpresa. Quando cai a internet, automaticamente o WhatsApp cai, desaparece, perdeu a conexão. Quando o crente se desligar por alguns minutos de Deus, ele está correndo o risco de ficar. Então nós, nessa noite, queremos trazer essa mensagem dizendo, nesse mundo, fique sempre conectado com Deus. E quando você estiver aqui, não perca a sua conexão com Deus. Não brinque, não vacile, não durma, não fique desapercebido. A todo tempo e fora de tempo, Deus está dizendo, fique conectado
conectado, porque você não sabe o dia e nem a hora. Pastor, e por que preciso estar conectado? Porque eu não sei o que o diabo quer aprontar comigo. Você não sabe. Mas um crente conectado, ele tem discernimento. Quando o diabo pensa que vai lhe pegar, Deus chega primeiro. O Espírito Santo está com você, então não tem como você ficar desapercebido. Fique conectado sempre. E eu percebo que essa palavra conexão ou conectado, meu irmão, eu achei interessante, só para descontrair. As pessoas estão tão conectadas com as coisas, que as pessoas andam caminhando assim. Hein? É assim ou não é? Agora você imagine se assim fosse pensando nas coisas dos céus. Você está entendendo aí? Imagine se você está na rua assim, pensando, Jesus pode voltar a qualquer hora, a qualquer momento. Você está ligado aqui, aí o diabo vem com uma proposta, mas você está pensando aonde? Está conectado com quem? Não tem tempo para o diabo lhe pegar. A pessoa anda assim hoje, irmão, olha. E eu fico ferrado quando está alguém na minha frente no celular, no carro. Olha, meu irmão, olha, me dá vontade, assim, ai, se eu fosse um guarda agora. Ah, pastor, é normal é uma conversa. Você se desliga. E já foi comprovado cientificamente. Já foi provado que se você está dirigindo e desviar sua atenção no telefone aqui, ou aqui. Olha, teve uma vez que eu dei um susto numa pessoa no volante. Olha, eu tive tanto... É raiva que diz, é? Digo, doutora, que é raiva. Chateado. Meu irmão, a pessoa no celular, meu irmão, ainda mais chamada de vídeo. Eu vou dar um susto. Vou. Aí cheguei, fui colando o carro. Quando cheguei bem na lateral, fiz, a buzina rasgada. Aí ela foi assim, aí o telefone caiu da mão. As pessoas vivem conectadas 24 horas nas redes sociais. Aí Paulo escreve à igreja de Tessalônica e diz assim, não durma não. Você não tem tempo nem para dormir. Por quê? Porque o espírito, ele não dorme. Não durma não. Não tem necessidade do crente dormir espiritualmente. Dormir para quê? Espiritualmente a gente não cansa. Então não durma. Não peço tempo para Jesus não. Você tem que estar conectado. Porque se você se desligar por um segundo, pode ser no momento que Jesus estiver voltando. Então, para a gente estar conectado, você precisa ter discernimento. Você precisa ter percepção das coisas espirituais nesse mundo. Não dá, irmãos. Eu queria que todos os cristãos, porque veja bem, se atentassem para o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Deus quer salvar a humanidade, mas muitos desconectaram. Roteador, você liga e desliga. Quando você chega no ambiente, tem gente que pergunta, não dá nem bom dia, faz, tem Wi-Fi? Meu irmão, pergunte se Jesus está bem na sua vida, pelo menos isso.
O povo não tem mais tempo para ficar desconectado. Aonde estiver, quer estar conectado nas redes sociais. Na minha casa, na hora das refeições, nem coloco o telefone na mesa. Não coloque. Minha filha, eu estou esperando a ligação. Bote lá. Depois você pega esse telefone. Porque nem na hora da refeição, as famílias querem mais estar conectadas. Mas Jesus não. Jesus diz, eu não aceito que você me desligue por nenhum momento. Jesus diz, eu quero que você fique conectado comigo 24 horas. Jesus disse, eu não quero nem que você durma, eu quero que você fique ligado. Não se desligue, mas fique ligado. Porque, irmãos, nesse mundo, o cristão tem que ter discernimento, e o discernimento só vem se ele estiver conectado com Deus. Porque o diabo, ele já veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que vigiai para que ninguém roube a tua coroa. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo, ele procura quem possa tragar. O diabo, ele quer afastar a mim e a você da presença de Deus. Mas para ele pegar a mim ou a você, é necessário, melhor dizendo, ele pegar você desconectado, fora do sistema, perdido no tempo. Desligar o roteador e você está sem conexão com os céus. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele é que nos liga a Deus. É ele que nos deixa conectados com os céus. E que você possa ter o mesmo propósito, o mesmo desejo. Assim como você não desliga as suas redes sociais, não se desligue de Deus por nenhum momento da sua vida. Vamos ler a Bíblia, primeira carta de Paulo, à igreja de Coríntios, no capítulo 2, versículo 14 a 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Do 14 ao 16? Lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Há uma necessidade que o cristão ele esteja sempre conectado com Deus, para que você não seja tendencioso a julgar pela aparência. Para que você não se deixe levar pelo que os seus olhos apresentam ser perfeito e ser correto. Então você precisa estar conectado com Deus para saber se aquilo agrada ou não agrada a Deus, se aquilo edifica ou não edifica, se aquilo vai ajudar você ou não a permanecer firme na presença de Deus. Então, se você estiver conectado, você tem o discernimento e você tem a percepção espiritual para saber, para discernir, porque o homem natural é o homem desligado de Deus. O homem natural é o homem desligado de Deus, é o homem que só pensa nas coisas terrenas. É aquela pessoa que se torna materialista, só pensa, só valoriza o que está aqui. Mas se eu estou conectado com Deus, para mim, o que importa é o que agrada a Deus. Então, por que eu pedi para ler o texto de Paulo, escrevendo aos Coríntios? Quando ele diz, mas quem é espiritual discerne bem tudo. Quem é espiritual sabe muito bem. E você tem que ter visão de Deus. E isso só tem se estiver conectado. Então eu não posso estar aqui nesse mundo, as coisas acontecendo, e eu achar que tudo é normal e natural como todo mundo está vendo. Não, eu tenho que ter uma visão diferente.
Eu não posso ver uma situação, uma prova, uma luta, uma crise, um problema, uma dificuldade, e eu ficar abatido porque aquilo ali é como se fosse um peso para mim. Não, eu preciso ter visão de Deus. Eu preciso ter discernimento para saber se aquela situação fui eu que provoquei ou é Deus que está trabalhando. Porque o diabo quer ver você de cabeça baixa. Mas isso ele só consegue ter, ou só vai ter esse direito, se pegar você desconectado. Porque crente, irmãos, quando ele está conectado com Deus, mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na enfermidade, mesmo na dificuldade, você vai ver esse crente sempre com o rosto transmitindo ou demonstrando a glória de Deus na vida dele. Pastor, então eu preciso ter discernimento, sim, para você não confundir as coisas. Porque, irmãos, tem muita coisa que parece ser, mas não é. Tem muita coisa que parece que é de Deus e não é. Agora, é como se você tivesse, digamos assim, como eu não sabia desse negócio que tinha tido uma queda nas redes sociais nesse dia, e eu tinha mandado uma mensagem. E aí, a mensagem não foi, ficou um negocinho assim, mas eu não sabia que aquilo ali é quando está desconectado. E aí eu mandei outra mensagem. E aí eu perguntei à minha filha, rapaz, meu celular está com algum problema? Porque eu mandei 2 mensagens e aparece esse negócio aqui. Aí minha filha, painho, o senhor está sem internet. Eu disse, foi, o que foi? Mas está paga a conta. Ela disse, painho, está tendo problema hoje, desde de manhã que está assim. Eu disse, tá bom. Mas é porque eu para a rede social sou péssimo. Às vezes eu quero até pedir desculpa, eu não posso nem pedir desculpa. Eu só quero que vocês entendam. Que às vezes você manda uma mensagem para mim, eu vou ver no outro dia. A pessoa manda hoje, eu só vou ver no outro dia. Mas é porque eu sou pouco assim, desligado desse negócio. Mas não pense que é porque eu acho que é pecado, não. É porque eu sou meio longe disso. Mas eu estou tentando mostrar para você que quando Paulo diz assim, não durma como os demais, Paulo está dizendo assim, ei, não fique desligado como se fosse natural, não. Você está nesse mundo, mas não é deste mundo. Você é cidadão do céu. O que você tem, o mundo não conhece e não pode ter. Então, só conhece quem está conectado. No livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 3, o que é que diz? Leia, por favor, diácono Fábio. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Percebam, não queira julgar pelo que os seus olhos estão vendo, nem tampouco tomar decisão pelo que você está ouvindo. Então você precisa ser espiritual, você precisa ter discernimento, você precisa estar conectado para ter discernimento. Ouça, filtre e não tome decisão. Está escrito bem claro. Não tome decisão segundo o que você está ouvindo, não. E nem julgue segundo pelo que você está vendo. Antes, você precisa ter o temor. Então, para ter temor a Deus, você precisa estar conectado com Deus. Irmãos, a gente sabe que a Bíblia diz que tem a palavra, o dom da palavra, da ciência e da sabedoria. Sabe aquela coisa que você ouve? Às vezes as pessoas não conseguem entender, mas o pastor,
Deus, quando Ele quer dar, Ele dá esse dom de discernimento. Discernir espírito, é o dom de discernir espíritos. Porque tem gente que vem com uma conversinha bonita, mas o diabo está falando na boca da pessoa. E se você não tiver discernimento, você se passa. Assim é você que é crente. Assim é você que vai para o céu. Não é só o pastor, mas Deus também quer mostrar a você. Deus quer também que você ouça quando é a voz dele e quando é a voz do inimigo. Para isso acontecer, você tem que estar conectado. E como é que eu vou adquirir isso, pastor? Vida de comunhão com Deus, vida de oração, vida de leitura bíblica, vida de santidade, vida no altar, aonde Deus se agrada, o diabo não vai ficar. Irmãos, coisa linda Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Coisa linda as suas coisas espirituais que Deus quer revelar para nós. Mas Ele vive procurando a quem possa usar. Ele fica procurando a quem possa usar. Pastor, mas não existe segredo não. O segredo é ter comunhão e acabou. O segredo é andar na presença dEle. O segredo é gostar de orar. O segredo é gostar de ler a Bíblia. O segredo é fazer aquilo que o Espírito Santo comunga. Diribio. Duribiaravassia sé. Doriobiaravassi de cantarahas. Antiuriabo doriviassui de cantaramandasiahas. Deribio de que me afastou e de que me andarás. Deus não nos destinou para a ira, mas Deus quer encontrar comigo e com você nas mansões celestiais, aonde você vai poder desfrutar de todas as suas promessas. Vale a pena estar conectado com Deus nessa terra, para poder agradar a Ele, porque o melhor Deus tem para nós. Discernir é perceber claramente algo, a diferença, é distinguir, é diferenciar. Discernir é isso. A gente não pode ser levado pelo qualquer vento de doutrina. Você precisa estar firmado na rocha que é Cristo. Você precisa ter discernimento, ligação com os céus. Porque ninguém aqui está brincando para ir para o céu, não. Nós queremos ir para o céu, mas enquanto vida nós tivermos, nós queremos desfrutar do melhor dessa terra. Porque Deus é Pai, nós somos seus filhos e o melhor é para nós. Quem não tem, irmãos, essa conexão, é só pedir que Deus liga de novo. Aí volto agora para a tecnologia atual. Provavelmente, na sua casa deve ter um roteador. Provavelmente, porque em casa todo mundo quer estar ligado à internet. Aí o que é que faz? Paga uma conta só, bota lá um roteador e todo mundo usa em casa. Não é? Só que é preciso, quando o negócio está ruim, quando a situação, a internet está lenta, quando o negócio não está muito bom, alguém diz assim, ligue e desligue.
para reiniciar. Resetar, é? Resetar? Isso aí que vocês estão dizendo. Mas qual é o propósito? Para você reiniciar o aparelho. Recuperar a conexão. Ah, muito bem. Está alinhado. Pastor, se eu já não estou mais como eu era, se eu já não sou mais aquele crente que eu era, eu estou sentindo que eu estou meio devagar, eu estou percebendo que eu estou quase parando, eu não sou mais aquele crente de oração, não sou mais aquele crente de ler Bíblia, não sei nem quando foi que eu saí para evangelizar, nem me lembro mais. Você já está quase, o roteador já está quase assim, né? Você já está entendendo aí onde é que eu vou terminar? Você é inteligente demais. O roteador você tem que reiniciar. Mas não deixa de ter a internet, não é assim? Mas aí você vai reiniciar para poder recuperar a conexão. O Espírito Santo não saiu de você. Só está precisando reiniciar a comunhão que você tinha. Só está precisando você voltar ao que você era. Só está precisando você se conectar e recuperar aquilo que você perdeu. Quem não tem conexão, peça que Deus tem para dar. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Salomão disse: Senhor, rico eu já sei que eu sou. Já sou rei. Agora eu estou precisando de uma coisa que só o Senhor pode dar. O que, Salomão? Eu quero sabedoria. Eu quero estar conectado com a sua sabedoria para poder governar com esse povo. Eu quero estar conectado para receber do Senhor discernimento. Porque eu não quero ser um rei falido. Eu não quero um rei de um falido. Eu quero ser um rei que tenha condição de julgar, de aconselhar. Eu quero ser um rei diferente. Eu não quero ser um rei para governar naturalmente. Eu quero que o Senhor me dê. Aí o Senhor diz assim: você não me pediu riqueza e você não me pediu uma outra coisa a não ser sabedoria. Vou te dar sabedoria e farei de ti o homem mais rico na terra. Percebam que Salomão só quis sabedoria. Mas quando você está conectado com Deus, irmão, a bênção vem a reboque. Porque ele disse assim: primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. As demais coisas é preciso só estar conectado, porque dos detalhes quem vai cuidar é Deus. Eu não posso perder a ligação, eu não posso perder a conexão. Eu preciso estar conectado com Deus aonde eu estiver. Aonde a gente chegar, tem que estar conectado com Deus. Porque você chega no lugar, Deus quer falar com você através de alguém, você quer. Você chega numa loja, você é vendedor, você é empresário, você é funcionário. Aonde você chegar, fique conectado. Porque às vezes Deus usa até quem não é crente para dar a resposta que você está precisando. Pastor, Deus usa. O importante é você estar conectado, porque Ele vai atender a sua necessidade. Depois você nunca mais vê aquela pessoa. E aí é como eu estava dizendo. É uma necessidade
nesses últimos dias, dos cristãos, nós, estarmos conectados com Deus. Porque, irmãos, é muita coisa para embaraçar a nossa vida. É muito problema. Parece que os problemas hoje estão mais complicados de ser resolvidos. Parece. Só parece. Mas Deus é o mesmo Deus, viu? Não muda não. Ele ainda resolve o impossível. Ele ainda faz o sobrenatural. Você não pode perder essa conexão. Porque aos homens naturais parece que não tem jeito. Mas para você, tem jeito. Leia o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Você está entendendo que é de graça? Só perde essa conexão, irmãos, é quem quiser. Porque nada ele cobra. É de graça. Ele tem prazer de estar conectado com você, falando com você, se revelando para você, mostrando para você, de graça. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele a todos dá liberalmente, e não censura e não lança em rosto. Olha, além de Deus ter esse prazer, essa satisfação de estar conectado com você, Ele não vai nunca lançar no rosto o que faz por você. É fantástico, é ou não é? Não cobra nada. Ele só quer conexão. Deus ainda fala. Deus ainda se revela. Deus ainda diz para você o que você precisa ouvir. Deus ainda traz resposta para quem está conectado com Ele. Eu ainda acredito que quem toma a direção da nossa vida é Deus. Eu ainda confio que quem tem o comando e o controle ainda é Deus. Mas nós precisamos estar conectados com Deus. Porque quando nós estamos conectados, mesmo perdendo, mesmo sofrendo, mesmo na prova, na luta, no deserto, a gente sabe que Deus está no negócio, e a gente sabe da glória, a gente sabe dar graças a Ele por tudo, a gente entende os mistérios, e que somente quem está desconectado é que quer que você desconecte, que você se desligue para perder a bênção. Mas não se desligue de Deus por nenhum momento. Fique ligadinho, fique atento, porque Deus sabe o que está fazendo na minha e na sua vida. Nós não podemos perder essa conexão, porque Deus não quer encontrar você dormindo e nem tampouco vacilando. Deus não quer que eu e você venha dormir espiritualmente. Não durma, irmão. É como se diz assim, não dê nenhum cochilo. Veja como é a coisa tão importante. Diz assim, nem cochilo espiritualmente. Porque não tem quem diz, eu vou pedir um tempo para Jesus. Conversa, rapaz. Agora de pedir tempo para Jesus. Vá pedir tempo para Jesus para você ver. Você não sabe o seu amanhã. Outra, eu vou dar um tempo. Tempo. Vê assim essa conversa de namoro. Aí vai. Eu vou pedir um tempo. Vá, dê um tempo. Peça um tempo para você ver. Dê um tempo para você ver quem está na frente. Vá, abra a guarda para você ver. Vou dar um tempo. Vá, nesse tempo, muita coisa pode acontecer. Viu, bebê? Ah, vigie não. Vigie não. Nem porque estou dizendo isso. Parradice. Fique ligado. Faça como o evangelista Emerson. Fique ligado na fiação. O diabo, irmãos, ele sabe muito bem quando você está conectado. Ele sabe muito bem quando você está desconectado. Sabe, irmão? Ele sabe. A gente aqui, quem é espiritual sabe. O diabo, ele também sabe quando você está desconectado. No evangelho narrado por Marcos,
o capítulo 1, o versículo 24 e o versículo 34. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Percebam que Jesus, quando ele se aproxima, o demônio diz assim: o que é que o senhor vem fazer aqui, Jesus Nazareno? Vem perturbar a gente, né? O diabo sabe, né? Ó, irmão, crente, quando ele está conectado aonde ele chega, e se o capeta tiver, ele sabe quem está chegando. É por isso que eu não consigo entender como é que o crente que está conectado com Deus, ele vive melhor com o ímpio do que com os crentes. Não tem como não, irmão. Essa receita, essa soma, nunca vai dar exata, não. Nunca vai. Não tem como não. Pastor, eu prefiro andar com fulano que não é crente do que com Beltrano que é. Não, é Beltrano, não é. Porque quem é crente conectado, você tem prazer de estar perto dele. Você se sente bem, ele só passa aquilo que é bom. Quando você anda com alguém que é conectado com Deus, além dele estar passando por prova, mas ele tem palavra de encorajamento para quem ouve. Você precisa entender que o diabo sabe quem está conectado e quem não está. O diabo sabe disso. É tanto que os demônios eram expulsos, mas Jesus não permitia conversar com o demônio. Não permitia. Vou mostrar mais um exemplo. No Evangelho narrado por Marcos, o capítulo 5, versículos 7 e 8. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Perceba que o diabo, ele reconhecendo que era Jesus que estava falando, ele disse assim: não me manda embora não me manda embora. Ele sabia, ele reconhecia. Pastor, e o diabo está conectado? O diabo, ele é espírito, irmão. Ele não dorme não. É por isso que Paulo diz: não durma não. Porque quando você dorme espiritualmente, o diabo não dorme, aí pega você dormindo. Deu para entender? O diabo, ele é espírito. Então ele vive procurando a quem possa tragar. Então no dia que ele me pegar dormindo espiritualmente, ele não dorme. Aí o que vai acontecer? Ele me pega. Foi por isso que Paulo disse: nem durma, nem brinque de dormir, como crente. Brinque não. Fique ligado. Vigie, está escrito. Vigie. Ninguém vigia dormindo. Para você ser um vigia, você tem que estar de pé. E se o patrão pegar dormindo, não vai para a rua. Porque você é vigia, você é pago para estar acordado, tomando conta. Não é assim? Então, o que é que eu estou tentando mostrar? É que se nós, irmãos, sabemos que o nosso adversário, ele reconhece quem está conectado e quem não está, eu não posso dormir nem parar de vigiar. Porque ele vai perceber. Sabe aquela pessoa que não desiste de derrubar alguém? É o diabo. Aí, lembra daquela história que eu já contei aqui, que tem uma história, a gente lendo algumas ilustrações, aí tem uma história que diz que o gato vence o rato pelo cansaço. Às vezes aqueles camundongozinhos, ele fica, o gato bota a pata no rabo do gato, o gato fica querendo fugir, o rato, e aí o gato tira de uma pata para outra, aí fica só de uma pata para outra.
E o rato sempre querendo fugir. Só que tem um momento que por muitas vezes o gato já tirava de uma pata para outra, o rato vai já perdendo a velocidade. Não, ele não quer me engolir não. Aí já não se esforça mais para querer fugir. Aí quando ele se cansa, ele não mais faz força para querer ir embora. Aí é quando o gato pega ele, tranquilamente já ir boca. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? O diabo pega você, se estiver dormindo espiritualmente, aí você fica brincando com o pecado. Brinca, ele não lhe mata hoje, brinca, ele não lhe mata amanhã, brinca, ele não mata depois da manhã, brinca a semana toda, ele não lhe mata. Passa um mês e você não vê nada. Aí você diz, rapaz, não acontece mais nada não. Oxe, até agora ninguém disse nada, nem viu nada. Até agora o pastor nem comentou, meu irmão, ninguém viu nada não. Aí você se escancara. Não aconteceu nada. Aí você agora relaxa. Aí ele só dormiu. Descansou. É a hora de eu dar o bote nele. Você está entendendo porque não pode dormir? Está entendendo porque não pode brincar de dormir? E espiritualmente falando, Deus está dizendo assim, vigie. Jesus Cristo está voltando. Vigie, porque Deus não lhe predestinou e não nos destinou para a ira, mas o Senhor nos destinou para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação você só perde se você quiser. A salvação você só perde se quiser, porque Deus já lhe garantiu. Deus já lhe deu garantia. Não vá por esses ensinos por aí que uma vez salvo para frente, salvo para sempre. É conversa, é balela. A Bíblia diz que coroa da vida só recebe a quem vencer e chegar até o fim. Parar no meio do caminho perde, parar dormiu, parar perdeu a bênção, perdeu a salvação. Mas fique ligado, fique atento e corra atrás, porque o céu é conquistado à força. O mundo já do maligno. Por isso, há uma necessidade de estarmos sempre conectados com Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 16 a 18. O mundo já do maligno. Por isso, é necessário estar conectados com Deus. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Percebam que a Bíblia diz que uma jovem ia atrás de Paulo, e não foi um dia só não, várias vezes, dizendo, aí é homem de Deus, aí é homem de Deus. Só que teve um dia que Paulo se abusou. Pastor, então quer dizer que eu tenho que ficar ligado mesmo com os elogios? Fique ligado. Tá bonita hoje. Como ele está elegante hoje. Todo dia essa conversinha. Todo dia essa conversinha. Ai. Vigie não. Percebam
que a Bíblia, eu tiro as minhas gracinhas, mas é dentro da verdade, viu? É na moleira, viu? Não. Percebam que a Bíblia diz claramente que a nossa luta não é contra a carne, mas contra as... Paulo diz o texto, e aconteceu, quando íamos ao lugar de oração, meu irmão, o diabo quis pegar Paulo no caminho da oração. Não foi no caminho da festa, não foi no caminho da boate, não foi no caminho do bar, não, ele ia no caminho da oração. Sabia que Paulo orava, então como ele não podia chegar como pecado, ele não podia chegar dizendo que queria derrubar Paulo, ele estava usando a jovem elogiando. Vigie não, vá nessa gracinha, porque é bonita hoje, bonitinho hoje, vá, está elegante, meu irmão, elogiar não é pecado não. Mas você precisa estar conectado para saber quem está falando na boca de quem está elogiando. Porque o texto diz claramente, Paulo não repreendeu, não foi a mulher não. Lê aí. Veja aí no versículo de número 17, o que é que diz? De Atos 16. Lê o 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Espera aí, até aí, tem como se escandalizar? Hein? Esse homem que vos prega a salvação são servos do Deus Altíssimo. Ó, conversa bonita. Continue. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Espera aí. Você não vai ver Paulo dizer o nome da mulher. E Paulo não disse para ela. Paulo disse para quem? Porque Paulo sabia que era um espírito maligno que estava falando. Por quê? Ele estava conectado. Está entendendo por que não dá para a gente brincar nem na hora que eu ir para a igreja? Nem no caminho, quando você sai de casa, não dá para brincar, para vacilar, não dá para perceber. Porque ele estava no caminho da oração, e o diabo colocou essa mulher todo dia, elogiando, dizendo que era homem de Deus, dizendo que estava pregando o evangelho. Aí Paulo disse ao Espírito, o que é que ele disse? Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. Pronto. Então percebam que é preciso estar conectado, irmão. Não durma não, espiritualmente não, irmão. Olha, no trabalho, na igreja, na escola, na universidade, em casa, você tem que estar ligado. Ligado! Porque essa mulher, ela saía todos os dias dizendo que Paulo era santo homem de Deus. Aí Paulo disse, isso aí é estranho, meu irmão. Eu conheço a voz de Deus, isso aí é coisa do Satanás. Ele repreendeu o espírito maligno na mulher. Saia dela! E o espírito saiu. Por isso que eu digo, irmãos, vigie, para que ninguém roube a sua coroa. Lute pelo céu, lute pela sua salvação. Esteja sempre conectado, ligado com Deus, porque Deus ainda fala, Deus ainda se revela, Deus ainda cuida dos seus, Deus ainda vai na frente cuidando de tudo, Ele ainda é Deus de providência, Ele ainda é Deus que fala com o seu povo na terra, Ele ainda conduz os passos do crente, Ele ainda faz, porque Ele ainda é Deus, Ele não mudou e permanece sendo Deus. Em nome de Jesus Cristo, abra os olhos espirituais e veja quão grandes coisas Deus tem feito por nós. Glória!
Cuidado com o diabo, ele é enganador. No livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 10 e 11, eu vou concluir. Êxodo 7, versículo 10 e 11. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou a Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Perceba que o diabo fez a mesma coisa. E aí, pastor? E agora? Está vendo? O perigo. Se você estiver desconectado, ei, tem que ficar ligado. Porque eu já vi dentro da igreja uma pessoa endemoniada falando em línguas estranhas e os crentes pensando que era fogo de Deus. Línguas estranhas, estranha mesmo. E o povo pensando que era fogo de Deus. Tirando a atenção do culto e o povo pensando que era poder. E aí, há um perigo grande. Sabe por quê? Porque se o pastor não tiver discernimento, às vezes a igreja diz até que o pastor é frio. Porque mandou sentar, porque mandou calar. Aí a igreja pensa que o pastor é frio. Por conta disso. Só que tem um detalhe. Eu aprendi, e a Bíblia ensinou, que quando a palavra está sendo ministrada, ninguém pode tirar a atenção da palavra. E a pessoa pererê, 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 numa altura, parará, 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 parará. E eu pregando e olhando, parará, parará, parará. Espera aí. Pedi para o grupo cantar. Foi aqui não. Disse, canta aí, que eu vou aqui. Saí, fui lá onde a pessoa estava. Botei a mão. E a mulher se manifestou, o demônio se manifestou nela. Aí a igreja parou. O fogo no instante acalmou. O demônio se manifestou. O grupo cantando. E aí a gente expulsou para a glória de Deus. Tem que ficar ligado. Tem gente aí dizendo que é profeta e atrapalhando a vida dos outros. E você acreditando. E depois tem gente fora da igreja por conta desses falsos profetas. Trazendo dúvida. Quantos profetas hoje estão calados, sufocados, porque outros que se diziam ser profeta, se levantaram sem ser e acabaram tirando a credibilidade de quem era. E aí tem muitos que se recuaram, calaram a voz, com medo de sofrer. Mas eu ainda continuo dizendo, Deus ainda fala no meio da sua igreja. Não perca a sua conexão não, porque se Deus procurar alguém aqui que queira usar para lhe trazer uma resposta, Deus fala e você tem que estar ligado. Pastor, às vezes o fulano sentou do meu lado, ele só disse uma palavra, mas era o que eu queria ouvir. Isso significa que Deus estava lhe dizendo que estava conectado com você e você foi para casa com a sua resposta. Não tem pregador ruim, não tem cantor ruim na vida de crente conectado não, porque a alegria dele vem do céu, a alegria dele vem de Deus, a alegria dele vem do Espírito de Deus. Então ainda que o pregador não seja bom aos seus olhos, ainda que o cantor não seja bom aos seus olhos, o Espírito de Deus que habita em vós, Ele é santo e Ele sabe a sua necessidade. Não procure defeito, mas fique conectado, porque Deus ainda fala e se revela. Nas mínimas coisas, Deus ainda se revela. Deus ainda se revela. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude. Eu achava interessante é que nas festas que a gente tinha dos departamentos antigamente, alguns ainda faz.
As pessoas do departamento iam orar e jejuar para pedir a Deus o tema da festa. Hoje não, vai no Google. Depois que arrumar defeito. O defeito já começou quando tomaram a decisão. Deus não mudou, não. Ele ainda é o mesmo Deus. Ele ainda é o mesmo Deus. Amém? Eu ainda acredito, Deus escolhe repertório para a noite. Veja como é bom estar conectado. Vocês viram o que foi que ele leu? Você viu o que foi que eu trouxe de casa? Você viu o que Isaac cantou? Está dando para entender que aqui existe conexão? Está dando para entender o que é conexão? É Deus no ambiente, é Deus na casa, é Deus presente, é Deus na vida. É você que veio aqui dizendo, meu Deus, eu queria uma resposta. E Deus está dizendo, eu sou na sua vida. Descansa! Deus é Deus de longe e é Deus de perto. Opera aqui e opera lá. Ele é Deus que só com uma palavra Ele resolve o seu problema. Descanse. Descanse em Deus. Deixe de estar criando imaginações. Não deixe, irmãos. Uma vez uma pessoa disse, não, a corrente não está passando porque o fio está entupido. Reparem. E o outro abestalhado disse, foi. Eu disse, abestalhado, o fio não fica entupido, não. Você já viu o fio entupido? Oxe, o fio entupido. E o outro tonto ainda acreditou. Você já viu crente, quase crente? Tem não. Não tem como entupir conexão com Deus, não. Pecou, desliga. Pecou, não passa quase corrente e meia corrente, não. Pecou, desliga. A Bíblia diz que o que separa o homem de Deus é. Então pronto, não tem como entupir a conexão não. Fique ligado, fique ligadinho, que o diabo está procurando lhe desconectar. Ele quer desligar você, mas não vai, porque há poder no nome de Jesus de Nazaré. Fique ligado, fique atento, porque Deus fala, Deus guarda, Deus livra, Deus protege, Deus te revela, Ele cura, Ele faz milagres e maravilha, porque Ele é Deus na nossa vida. Fique conectado com Deus. Enquanto você estiver aqui, fique conectado com Deus. Amém? Não perca a conexão. Amém, irmãos? Deu para entender a mensagem hoje? Vai para casa com ela. Amanhã, lavando o prato. Se liga aqui, viu? Amanhã, quando você estiver lavando o prato, está aqui, olha. Quebrou uma. Canta, meu povo, alegra, meu povo. O menino turbou. Sangue de Jesus, a poder, a poder. O marido chegou atribulado. Minha fé é maior. Você cante, meu irmão. Cante, adore, fique conectado. Porque quer tirar a sua paz. A mulher chegou, você chegou do trabalho estressado, aí ela vai querer falar e você vai assim, Jesus é tudo para mim. Está me ouvindo não, é? Jesus é tudo para mim. Você quer me fazer de palhaço, é? Ele é o tesouro que eu tenho. Espera aí, eu vou cantar, depois a gente conversa. Não me ouça. Você tem que me ouvir, calma. Muita calma nessa hora. É isso aí que o crente ligado não perde. Vai querer tirar paz.
O menino chega para tirar a paz, a mulher chega para tirar a paz, o patrão chega para tirar a paz. Mas fique ligado, conectado. Pastor, apareceu um cliente hoje lá na loja que quase não aconteceu, porque você estava conectado. Amém, meus irmãos? Fique ligado, porque o céu é bem melhor. E para entrar, tem que estar ligado. Amém? Que Deus nos abençoe. Quando amanhã estiver lavando os pratos, cante para Jesus, viu? Amanhã, quando estiver tirando o carro da garagem, já saia cantando, viu? Porque vai ter buzina, vai ter trânsito, vai ter engarrafamento, vai ter gente no celular. Lembre do que eu fiz, viu? Não dê susto não, porque eu me desliguei. Eu deixei a raiva entrar e dei um susto na mulher, no volante. Se Jesus voltasse ali. Olha o perigo, viu? Ah, pastor, o senhor contando isso, e eu sou o quê? Eu não gosto de hipocrisia, não. Para você ver o perigo. Eu dei um susto na mulher. Se ela se acidentasse, como é que ia ficar a minha consciência? Hein? Pastor, o senhor falando isso é para você entender que a gente não pode vacilar em nada. Em nada. Amanhã, quando você for para o trânsito, vão buzinar, vão reclamar, o sinal vai abrir, vai fechar e a pessoa não sai do lugar. Não se estresse não. Cante, viu? Lembre do que eu estou dizendo. Não se estresse, cante. Amém?